Hallo Leute, wie geht's? Pelo visual de hoje vocês já conseguem ter uma noção do que vai ser o tema do nosso episódio. Martelinho na mão, torneirinha, barril e... o Zapfist! Ein Prosit, ein Prosit. Fala galera, beleza? Bom, depois de um ano sem Oktoberfest, graças à nossa querida Coronga, né? E após ver a temporada de Oktoberfest da Locadora Vermelha, eu achei que, como bom canal modinha que somos, deveríamos fazer um episódio sobre Oktoberfest. Mas todo mundo conta a historinha do Oktoberfest, bababá, onde nasceu o Oktoberfest, o rei que criou, casou, fez a festa, o desfile de cavalo, tudo isso você já encontra aí em uma porrada de vídeo. O que a gente vai fazer hoje? Vamos falar um pouco sobre a série que tem disponível aí no streaming, né? E o que de verdade tem de fatos por trás desse seriado. O que é verdade no seriado e o que não é. Bom, depois de ver a série, né, a gente assistiu os 6 episódios que tem disponíveis da primeira temporada de Oktoberfest. A história basicamente, lembrando que não vai ter spoilers nesse episódio, eu vou falar só a temática central e comentar o que tem de fatos por trás dessa temporada, ok? Nessa primeira temporada conta a história de um empresário que veio até Munique, né, com a ideia de implantar na Oktoberfest da época, né, em meados de 1890, se eu não me engano, né, um novo conceito para a festividade, para a festa. Antes, as barracas elas eram apenas pequenas tendas, né, pequenas, como se fossem pequenas tavernas de comerciantes locais, cervejarias locais, taberneiros locais, né, e era uma festa para promover a cerveja e também comemorar, né, as festividades, que também tinha uma feira agrícola e tudo mais, mas apenas para produtores da região. Então não eram aceitos os forasteiros, pessoas que tinham empresas fora de Munique, certo? Esse cara veio de fora, ele era de Nuremberg, e ele queria criar a maior tenda cervejeira da Oktoberfest. A temática da série é toda em cima dessa motivação, né? E o personagem principal, ele é de fato um personagem real da história, né? Para quem assistiu a série, vai ver que o jeito com que é levada a narrativa lembra muito uma mistura de... Bom, depois desse lapso de memória, para quem viu a série então, vai ver que a narrativa tem um ritmo muito semelhante a Peaky Blinders, que é uma outra série também disponível, com 3 ou 4 temporadas, né? Que é uma temática mais violenta, né, de época, sobre pessoas que tentavam melhorar de vida, mas através de métodos não muito ortodoxos, né? E um pouco também da pegada do clima, né, lembra muito a série dos motoqueiros, o Sons of Anarchy, né? Claro que o Sons of Anarchy é bem mais moderno, a temática, né, tem motos, não tem nada a ver de fato com a série Oktoberfest, mas aquele lance pesado das coisas darem errado, você tentar fazer uma coisa para melhorar e piorar a situação, né? Então tem muito desse universo na série da Oktoberfest. A festa em si ela é usada apenas como um pano de fundo, né, para aquela história que eles querem contar. Só que o personagem principal, que é esse empresário que vem para Munique, né, para implantar essa nova ideia de festival, ele de fato existiu. E esse cara se chamava George... Fugiu o nome. E esse cara que existiu se chamava George Lang, né, que é o personagem real. Ele realmente é um empresário que realmente veio de Nuremberg e que tentou implantar suas ideias na Oktoberfest de Munique. Só que por ser um forasteiro, ele teve que usar táticas não ortodoxas também, né? Embora na série isso seja muito mais truculento e violento, sanguinolento e todos os entos que você pode imaginar, na vida real ele usou obviamente de suborno, usou testas de ferro, né, locais para poder ter a sua barraca lá. Mas o que tem de legal na história desse cara, né, apesar dos métodos que ele usou, é que ele realmente foi uma figura crucial para a gente ter a Oktoberfest nos moldes de hoje. Como eu estava falando anteriormente, antes a festa ela era reservada apenas para comerciantes locais,
com pequenas tendas de cerveja, né? Que não cabiam mais do que 100, 200 pessoas, né? E o restante ficava do lado externo, fazendo as bebedeiras, a arruaça que tinha e tudo mais, né? Agora, a proposta do George era exatamente criar uma tenda com capacidade para 6.000 pessoas, isso em meados de 1890. Né? Então isso era muito revolucionário e obviamente que era muito contrário à filosofia do festival, que era um negócio local. Né? Então, usando as artimanhas dele lá, ele conseguiu uma tenda com os terrenos disponíveis que tinha no Oktoberfest de 3 ou 5, se eu não me engano, comerciantes locais, usou eles como teste de ferro e criou a tenda dele. Agora, só criar a tenda não gera toda essa mística que a gente conhece hoje do Oktoberfest. A grande jogada dele foi colocar uma orquestra, por exemplo, tocando música o dia inteiro durante o evento. Então, das 10 da manhã até a noite, tinha uma orquestra de até 30 pessoas tocando músicas tradicionais alemãs. Só que naquela época, obviamente, não tinha microfone, então cantores não eram comuns, né, nesse tipo de orquestra ou de grupo musical. Então ele pensou como deixar isso animado, como criar esse ambiente festivo. Ele distribuiu mais de 50.000 panfletos com cânticos tradicionais e festivos alemães, né? Coletou lá de várias regiões da Alemanha. Isso foi uma das maiores sacadas dele. Por quê? A galera ficava animada, muito bêbada, e começava a cantar as músicas do folheto. Agora pasme, qual era uma das primeiras músicas que estavam nesse folheto? Ein Prosit, ein Prosit. Sim, a música não é do George, ele pegou isso de um outro compositor, mas ele foi o cara que colocou a música no folheto e que motivou as pessoas a adotarem esse como o hino da Oktoberfest que nós temos hoje. Então, há 200 anos atrás, foi quando começou a tradição das grandes tendas, né, da orquestra tocando o tempo todo e da cantoria e alegria dentro das barracas. E com todo mundo cantando ao mesmo tempo, né, as vozes conseguiam sobrepor a música da orquestra e por isso que a música era possível de ser ouvida dentro da tenda com 6.000 pessoas. Né? Aí você pensa, esse cara deve ter rachado de ganhar dinheiro fazendo isso, por quê? 6.000 pessoas dentro de uma tenda bebendo o dia inteiro com música ao vivo, ele deve ter cobrado um ingresso caríssimo. Não, a outra sacada do George foi: venham, que é de graça para entrar, vocês só pagam a bebida, a banda é grátis, o folheto é grátis, vocês podem ficar aqui o tempo que quiser, contanto que tomem cerveja. Ou seja, juntou o útil ao agradável. Eles já iam tomar cerveja o dia inteiro, já iam ficar louco o dia inteiro e com música ao vivo, de graça, só consumindo a cerveja na tenda do George. Né? Não à toa, depois desse primeiro ano que o George conseguiu fazer isso através do suborno e tudo mais, as outras cervejarias grandes de Munique começaram a se articular. Para quê? Para se aproveitar, obviamente, dessa grande ideia que foi extremamente lucrativa e rentável para o George, né? E também se proteger de outros empresários que pudessem fazer o mesmo. Né? E com o tempo, o movimento de, entre aspas, esmagar as cervejarias menores no festival foi acontecendo de forma até que, entre aspas, natural. Né? As cervejarias grandes foram se unindo, comprando lotes maiores, se juntando com produtores e donos de lotes menores, né? E chegou no formato que a gente conhece hoje de Oktoberfest, com as grandes tendas, né, dominando o evento, certo? Então, muito do que a gente conhece de Oktoberfest nós devemos ao George, esqueci o sobrenome? George Lang, que é o personagem real da Oktoberfest de Munique. Então, se vocês tiverem curiosidade para conhecer um pouco mais do George Lang, ou então dos costumes, né, e tradições da Oktoberfest com o passar dos anos, dê uma pesquisada na internet que você vai achar muita informação. Se você estiver disposto a procurar coisas em inglês, espanhol e alemão, você vai encontrar muito mais coisa do que só em português. Eu, para fazer esse episódio, procurei bastante coisa em português e foi bem difícil achar. Mas um Google Tradutor resolve o seu problema em 2 palitos. Beleza, pessoal? É isso aí. O episódio de hoje acaba aqui e eu deixo um brinde grande para vocês e Ein Prosit, ein Prosit.